Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, verso de número 34. 34 a seguir diz assim: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia. Aconteceu que depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré como o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Onde o mataram, como diz a palavra aqui, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todos, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que foi a ele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos seus pecados, mediante o seu nome. Preste atenção nisso. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Amém? Pai Santo é a tua palavra, louvado é o teu nome. Gratos estamos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos como tua igreja diante do Senhor e prontos para receber a tua instrução, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, que o teu Espírito nos convença daquilo que a tua palavra nos ensina e nos conduza a um lugar de verdade, de luz, um lugar onde tudo que ouvimos se torna praticável e uma vez que praticamos, desfrutamos de tudo aquilo que as tuas promessas nos garantem, Senhor. E a tua palavra, então, é essa semente plantada no nosso coração, dá fruto e fruto abundante para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. O texto que eu acabei de ler agora, na verdade, ele começa no verso 1 do capítulo 10 de Atos. E ele conta a história de um homem chamado Cornélio, conhecido como italiano, centurião romano, ou melhor, chefe do regimento dos centuriões. E este homem, ele é muito semelhante à maior parte da igreja que nós temos hoje. Muitos de vocês aqui hoje se assemelham a Cornélio, a este homem conhecido como italiano.
E quando eu digo que se assemelham a ele, eu falo por conta daquilo que a palavra fala que ele praticava, que ele era, daquilo que ele conhecia, do seu coração com sede pela palavra, com sede por Deus, desejoso por conhecer as coisas do Senhor. E eu imagino, não quero estar equivocado, que a maior parte de nós aqui tem sede, tem fome, tem interesse, tem curiosidade, tem vontade de aprender mais sobre Deus. Reconhecemos que existe um Deus, sabemos que existe um Senhor, cremos que em algum lugar, de alguma forma, existe uma força superior. Nós somos aqueles que creem numa força superior. Muitos de nós não sabem designar, não sabem como explicar, até porque Deus é indesignável mesmo. Como explicar um Deus que é Espírito? Como mensurar um Deus imensurável? De fato, o que nós sabemos sobre Deus, para poder explicar Deus de alguma forma, é aquilo que a palavra revela ao seu respeito. É aquilo que talvez experiências que vivemos sobrenaturais com o Senhor nos dão uma autoridade para falar sobre a realidade de Deus. Mas o fato é que temos todos nós fé no Senhor. E estamos aqui por isso. Este homem, Cornélio, italiano, ele era um homem que, diz a palavra, era religioso. A maior parte de nós aqui somos religiosos. E quando eu falo sobre sermos religiosos, eu não estou falando num tom pejorativo, naquele tom do religioso hipócrita, do religioso legalista, do religioso que aparenta ser e não é. Eu estou falando mesmo do religioso que está procurando religar-se. Porque o termo original da palavra religião é religar-se. É procurar a conexão com o divino. É se ligar ao Senhor, é se religar, porque o homem caiu em Adão. Então a religião, ela tem ela é esse condutor que nos religa ao Senhor. A verdadeira religião não é a católica. A verdadeira religião não é a evangélica. A verdadeira religião tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos conecta. Ele nos reconectou. Ele é a religação do homem com o Pai, com o Deus. Este homem, ele era religioso, diz a palavra. Mas ele era o religioso do conceito instituição. Ele era o religioso que era piedoso. Ele era o homem que cria em Deus e procurava nas religiões, ou especialmente em Jerusalém, agora, na verdade, ele morando em Cesareia, diz a palavra, Cesareia de Herodes, em Israel. A religião predominante ali era a religião judaica. E ele era religioso, apesar de ser italiano, apesar de ser romano, morando em Cesareia. A Cesareia, que também tinha muitas outras religiões, porque tinha o paganismo romano, a filosofia grega e a religião judaica. Diz a palavra então que ele era religioso, mais voltado para a questão judaica. Muitos de nós aqui hoje ainda somos assim. Nós somos pessoas religiosas, pessoas que, se perguntarem a nós o que somos, somos evangélicos. Muitos entre nós, se perguntarem o que são, vão dizer somos católicos. Outros de nós dizemos, nós não temos uma religião definida, mas nós nos interessamos pela igreja evangélica, nós gostamos do que a igreja evangélica tem pregado. Eu entendo que isto é coerente e por isso eu estou aqui, eu sou piedoso, eu sou religioso. Cornélio era este homem. Diz a palavra que Cornélio era temente a Deus. O original da palavra aqui não é temente de temer, de ter medo, mas era de simpatizar. Ele era simpatizante ao judaísmo, como eu já te expliquei. Ele era simpatizante à religião judaica. Ele era um simpatizante à cultura hebreia, do povo judeu. Ele era simpatizante, ele provavelmente dentro das muitas religiões, Cesareia de Herodes era um antro de promiscuidade, era um antro de paganismo, porque naquela época se misturava muito os prazeres humanos com o divino. Os gregos que procuravam muita sabedoria, os romanos que procuravam muito poder e muita força, existiam inclusive determinadas religiões que diziam que promiscuidade sexual era troca de energia que transferia poder.
de um para o outro, e as pessoas se tornavam mais poderosas quanto mais se envolviam sexualmente. Então era uma bagunça religiosa naqueles dias, e Cornélio ele era mais voltado para a religião judaica, pelos princípios. Era um homem de ética, era um homem de moral. Por mais que nós não tenhamos um conhecimento bíblico, por mais que nós não tenhamos um conhecimento divino, nós temos dentro de nós um senso de ética e de moral. Tem coisas que ninguém precisa dizer para você que é pecado. Você olha e diz, não faz sentido nenhum acreditar nisso. Eu querer me enganar, me envolver com isso, só significa dizer que eu estou querendo, de fato, me aproveitar e beneficiar a minha carne, mas eticamente, moralmente, não faz sentido. Existem religiões que não fazem sentido, ética e moralmente, para a nossa conduta social, para a nossa saúde mental, não faz sentido. Alguns estão lá e eles que expliquem por quê, mas um ser humano que tem uma inteligência óbvia, ele vai olhar e vai dizer, não faz sentido. Mas elas existem. Cornélio era simpatizante. Cornélio vai dizer a palavra que ele era um homem que dava muitas esmolas. Ele era um homem generoso, ele era um homem que, apesar de não ter ouvido Jesus falando que há maior felicidade em dar do que receber, pela prática ele descobriu isso. Porque toda pessoa generosa, ela é feliz. Toda pessoa que socorre, ela encontra felicidade. Toda pessoa que tem esse espírito de auxílio, de ajudar, de ver pessoas em necessidades e contribuir e colaborar para que elas saiam dessas situações, seja com dinheiro, seja com oportunidade, seja da forma que for, mas de fato você socorre, a maior felicidade em você compartilhar do que você receber. Nós nos sentimos muito mais úteis quando nós damos do que nós recebemos. Isto é mandamento, isto é evangelho, isto é ensino do Senhor. Mas Cornélio não conhecia o ensino, mas na prática descobriu isto. Ele era um homem que dava muitas esmolas. Muitos entre nós estão aqui exatamente porque essa igreja cumpre o que para nós não é algo que a gente faz simplesmente para ficar bem. A gente fica bem porque faz, mas a gente faz porque a gente crê plenamente no que Jesus ensinou. Quando vocês fizerem pelos menores, a mim vocês estão fazendo. Quando vocês fizerem pelos desfavorecidos, a mim vocês estão emprestando. Quando vocês tiverem o cuidado de auxiliar aqueles que não têm, vocês estão fazendo por mim. Por isso que cada pessoa que nós encontramos em dificuldade, nós entendemos, é Jesus através dessa pessoa. E nós servimos ao próximo servindo a Deus, na verdade, porque nós servimos o Deus que nós cremos no outro. E muitos entre nós estão aqui por isso, porque vêm os projetos sociais da igreja, vêm as obras que a igreja faz. Um dos testemunhos que eu mais ouço dentro da igreja é de pessoas que dizem, eu vi a obra social que vocês fazem, eu vi o restaurante solidário, eu vi o cuidado, ele está à mesa, eu vi o Vale Ebenezer, eu vi as instituições que vocês ajudam, eu vi a Casa Mariane, eu vi os inúmeros projetos que vocês fazem, e isso me fez acreditar, isso me fez ter segurança, isso me fez estar na igreja, isso me fez fazer parte do que vocês estão fazendo. Isto me traz e me dá alegria. Quantos e quantos eu ouço dizer que estão entre nós por conta das obras e se tornam abençoadores, se tornam contribuintes, se tornam mantenedores, se tornam pessoas que junto conosco fazem a obra acontecer. Cornélio era este homem. Diz a palavra que Cornélio orava continuamente ao Senhor. Cornélio era esse cara que tinha a sua fé em Deus. Cornélio era este homem que era simpatizante à religião judaica. Cornélio era esse homem que praticava o bem, que ajudava as pessoas. Cornélio era esse homem que tinha o seu momento com Deus, as suas orações. Ele fazia suas orações, ele não congregava, ele não ia ao templo, ele não tinha uma religião específica, ele não era parte do corpo, mas ele já vivia uma vida de experiências com Deus, de oração, de busca. Quantos nós conhecemos que são assim? Se você perguntar, você é membro da igreja? Não, eu faço as minhas orações, eu tenho a minha vida com Deus, estou lá em casa, volta e meia eu vou lá no domingo, eu participo, eu acho legal, eu tenho contribuído, eu acho que o que eles fazem é correto, mas eu sigo a minha vida autônoma, espiritualmente falando. Este era Cornélio. Mas Deus olhou para Cornélio e viu o seu coração. Deus olhou para Cornélio e viu que Cornélio era um homem útil para o seu reino.
Deus olhou para Cornélio e viu que o que Cornélio estava fazendo, o que aquele homem chamado italiano estava fazendo, conhecido como italiano, era benéfico. E Deus quis se apresentar a ele. Deus quis fazer de Cornélio não alguém que fazia parte, mas alguém que se tornaria parte. Eu tenho falado desde sexta-feira sobre isso. Fazer parte e ser parte são coisas completamente diferentes, apesar de ambas serem boas. Quando você faz parte da igreja, porque nos visita, quando você faz parte da igreja porque de alguma forma contribui, quando você faz parte da igreja porque dá bom testemunho lá fora, dizendo que o que a gente faz é legal e com isto nos dá credibilidade social, quando você faz parte, de certa forma é benéfico, nós poderíamos nos conformar com isso, nos alegrar com isto. Quando eu vejo a igreja cheia, por exemplo, como pastor eu me alegro, porque nós estamos aqui reunidos, mas o que a palavra diz é que a maior parte de nós está fazendo parte, mas o que o Senhor quer é que sejamos parte. Porque enquanto eu faço parte, eu faço com limitações. Enquanto eu faço parte, eu faço com debilidades. Enquanto eu faço parte, eu faço com autonomia. Quando eu sou parte, eu me torno integral. Quando eu sou parte, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando eu sou parte, agora eu sou o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando eu sou parte, eu começo a cumprir aquilo que Jesus espera de mim. Deus não espera nada menos do que tudo. Você pode repetir? Deus não espera nada menos do que tudo. Jesus morreu para ter eu e você integralmente a Ele. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que podemos, a nossa vida integral. Quando eu faço parte, é igual, por exemplo, a roupa. A roupa que eu estou usando faz parte, mas ela não é o meu corpo. Meu corpo são os membros. E o Senhor te chama não para ser um acessório, o Senhor te chama para ser membro. O Senhor te chama para ser parte do seu corpo. Não importa qual seja a sua parte, qual será o seu lugar, mas a sua integridade, a sua qualidade daquele que tornou-se inteiro. Este é o interesse do Senhor. Toda a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, a sua força, a sua alma. O Senhor vê o que você está fazendo. O Senhor olha o que você está realizando. Só que integralidade não tem a ver com fazer obras. Fazer obras tem a ver com a nossa força humana. Integralidade tem a ver com a justiça de Deus. Quando eu faço parte, eu sou das obras. Quando eu sou parte, eu sou da justiça de Deus. Quando eu faço parte, as minhas obras estão me qualificando. Quando eu sou parte, a justiça de Deus me aprova. O Senhor nos chama para fazer parte, para ser parte, além de fazer parte. Quando Jesus se apresenta através de um anjo, Deus envia um anjo a Cornélio, o que ele diz? As tuas esmolas e as tuas orações subiram aos céus como oferta memorial. O que você faz sobe aos céus. As tuas obras glorificam ao Senhor. Porque é óbvio que uma vez que estamos dedicados ao Senhor, nós começamos a produzir boas obras. Só que Deus queria trazer Cornélio, o italiano, para esta vida integral, para esta vida total, para esse lugar onde ele deixaria de ser um religioso sistemático, que teria uma carteirinha de denominação, para esse lugar onde ele deixaria de ser simpatizante, se tornaria atuante, se tornaria de fato um ser dentro do organismo vivo que era a igreja do Senhor, podendo realizar com um potencial muito maior a obra do Senhor. Deixaria de ser simplesmente alguém que estaria ajudando as pessoas, mas alguém que se tornaria de fato um luzeiro, uma candeia acesa pelo reino de Deus. Deus queria mais de Cornélio. Por mais que eu e você já estejamos no nosso conceito fazendo muitas coisas, Deus quer mais, Deus quer tudo. O Senhor quer de fato o nosso coração por completo. O Senhor quer que nós sejamos dele integralmente. O italiano era conhecido assim porque era um centurião romano. Estava ali, era simpatizante, mas muito da cultura de Roma estava nele. Muito da cultura daquele império estava nele. Ele estava vivendo uma dicotomia, um tempo de transição. Ele no seu coração já via qual era o melhor caminho, mas ele ainda era conhecido como italiano, ele ainda era reconhecido, apelidado como tal.
Esta é a realidade de muitos de nós. Nós já estamos com os nossos olhos virados para aquilo que é eterno. Nós já estamos com os nossos olhos e os nossos corações reconhecendo de que o que vale mesmo é o Senhor. Mas a cultura de Roma ainda está muito dentro de nós. A cultura do mundo ainda está muito dentro de nós. Essa mistura ainda está muito dentro de nós. O Evangelho ainda é adaptativo, quando o Evangelho tem que ser transformador. Existem coisas que a gente olha para nós e vemos em nós, e o Senhor se alegra, e o Senhor vem a nós, o Senhor fala conosco. Quantos cultos o Senhor já falou com você? Quantas experiências você já teve? Quantas vezes você viu o anjo do Senhor falando com você? Porque o anjo nada mais é do que um mensageiro. Às vezes o anjo nem tem cara de anjo. A palavra diz que eu sou anjo, olha, vê se pode. Porque eu trago uma mensagem, eu prego uma mensagem, eu anuncio uma palavra do Senhor. E quantas vezes essa palavra já falou no teu coração? Quantas vezes talvez você já foi edificada, já saiu daqui cheio de esperança, mas ainda há essa adaptação, ainda há essa mistura, ainda há muito de Roma em você. E a palavra diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O mundo precisa olhar para nós e ver em nós não Roma, mas o reino. O mundo precisa olhar para nós e, se tiver que nos chamar por apelidos, vão ter que falar de um passado, porque o presente não há mais nada que indique aquele apelido. Se tiverem que falar de forma pejorativa ao nosso respeito, ou tentar nos condicionar a um mundo que hoje existe, vão ter que falar de um tempo que passou, porque o tempo atual, todas as coisas são para a glória e honra do nome do Senhor. Todo o meu ser, todo o meu ar, toda a minha vida, todos os meus projetos, todos os meus negócios, é isso que o Senhor espera. E aí o Senhor nos visita, e o Senhor diz: eu estou vendo as tuas orações. Porque eu sei que apesar de você ser meio italiano ainda, meio mundano ainda, eu sei que você me teme, eu sei que você tem fome. E quem tem sede, eu venho e dou água. Mas você precisa conhecer. Você precisa saber quem é o meu filho. Você precisa encontrar a vida eterna, porque as obras não dão vida eterna. Coraçãozinho bom não dá vida eterna. Ética e moral não dá vida eterna. Quem dá vida eterna é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, orando por si, em João 17 disse: Pai, eu oro para que eles tenham a vida eterna. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. O anjo, percebendo e mandado por Deus a sede e a fome de Cornélio, agora foi para quê? Foi para que Cornélio pudesse conhecer o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado para a salvação dele e de toda a sua casa. E aí o anjo disse a ele: você precisa conhecer. Por isso eu te digo, vá até Jope, e lá você encontrará um certo Simão chamado Pedro, que está na casa de outro Simão, chamado curtidor de couro. E eu já enviei também uma experiência para ele já vai saber o que fazer, e vocês vão se encontrar. Porque a palavra nos ensina que por mais que Deus possa fazer só conosco, Deus estabeleceu uma estrutura governamental da sua igreja. Deus estabeleceu pastores para guiar a igreja. Deus poderia se apresentar a Cornélio e dizer tudo o que Cornélio precisava ouvir, e ensinar tudo o que Cornélio precisava aprender. Só que Deus, que criou a igreja, quer que congreguemos na igreja, quer que sejamos parte da igreja. E por isso Deus não explicou tudo para ele. Deus levantou quem? O pastor Pedro. Vai lá e procura o pastor Pedro, que o pastor Pedro vai te orientar. Vai lá e procura o pastor Pedro, que o pastor Pedro vai te dar uma instrução espiritual. Vai lá e procura o meu servo, porque ele vai te ensinar sobre quem eu sou,
e vai te colocar num connect, vai te colocar numa relação, vai te colocar na comunhão da igreja. Você vai começar a fazer parte não de uma religião, mas de um corpo que é um organismo vivo, a minha igreja, santa, poderosa, coluna e baluarte da verdade. E é isso que o Senhor quer de nós. Mais do que fazer parte, o Senhor quer que você seja. Mais do que vir no culto de ceia, no culto de domingo, nos cultos esporádicos, mas ser uma parte poderosa, integral da igreja do Senhor, aonde a igreja do Senhor cresce, se fortalece e você está recebendo alimento e dando alimento, se torna um canal condutor. E por isso a importância de pastoreio, por isso a importância de membresia, por isso a importância de comunhão. Hoje o que mais cresce não é ateísmo, o que mais cresce não são outras religiões, o que mais cresce hoje são os desigrejados. Gente que acha que não precisa, não preciso congregar, só ir lá, receber a palavra, tá bom, não quero me misturar. E o Senhor está dizendo, não, você precisa fazer parte de toda a massa. Você precisa ser a massa, eu preciso olhar para o meu corpo e ver ela homogênea, um só povo, um só coração, uma só mente, uma só igreja. Então vai lá falar com Pedro, que Pedro vai te explicar. E aí ele manda chamar Pedro, e Pedro, também bem religiosinho, precisa ser convencido, porque Pedro já santificado, Pedro já do povo judeu, Pedro já achando que era melhor, que era escolhidinho, preferido do Senhor, e isto acontece muito dentro da igreja. Infelizmente, muitos dentro da igreja não conseguem ter o acesso que o Senhor quer que eles tenham, porque existem os filhinhos mais velhos, ciumentos, achando que são melhores, dizendo, não, peraí, você até pode fazer parte, mas é ali, é até aqui. E aí o Senhor disse a Pedro, Pedro, vai lá porque eu estou te mandando. Mas Senhor, eu nunca comi nada impuro, nunca participei de nada impuro, judeu não entrava na casa de gentil. E aí ele teve uma visão, onde o Senhor mandou ele, num lençol de animais impuros, que simbolizava os gentios, mandou ele matar e comer, e ele por 3 vezes negou, e o lençol foi puxado, mas ele entendeu a mensagem, opa, eu preciso ir. E aí ele recebeu do Senhor a instrução, vai, porque esses homens foram mandados por mim. E ele vai com muita resistência, leva consigo mais 3, 4 religiosos, também que, vamos lá ver qual é que é, qualquer coisa a gente puxa Pedro e diz, Pedro, não te passa. E aí Pedro chegou lá e ouviu o testemunho, ouviu Cornélio dizendo, eu estava orando, perto das 3 horas da tarde, de repente eu tive uma visão de um anjo, que disse, eu ouvi as tuas orações, eu recebi as tuas esmolas como oferta memorial, agora mande que pessoas vão até Pedro e tragam ele aqui, porque o anjo disse que tu me explicaria, tu me diria o que está acontecendo. Pastores, líderes, igreja que está como referência, nós devemos dar a qualquer um a razão da esperança que há em nós. Por isso que a palavra diz, nós devemos estar preparados, aprovados em tempo e fora de tempo, porque de repente chega alguém cheio de questionamentos, cheio de dúvida, viveu uma experiência, mas não sabe como explicar, está vivendo algo, mas não sabe o que dizer, e nós foi dada a palavra, o Senhor que fala com eles, fala conosco, e nós falamos com eles, e eles se alimentam, e eles fazem parte agora do corpo, e são um de nós. Essa é a vontade do Senhor, e a gente tem que estar disposto aí, a gente tem que estar disposto a fazer, a gente tem que estar disposto a compartilhar. A gente não pode se orgulhar com o conhecimento que temos, a gente não pode se vangloriar com o que já recebemos, porque se não fosse Deus na nossa vida, nós tínhamos tudo para dar errado também. É graça de Deus tudo que acontece conosco. Não se esqueça da onde o Senhor te tirou, nunca se esqueça da onde o Senhor te tirou, e você nunca vai deixar de ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. E aí Pedro começa a explicar. E Pedro começa a falar do quê? Teologia sistemática? Pedro começa a falar do quê? Doutrinas da religião judaica? Não que nada disso seja importante, isso é acréscimo, isso é valor também, mas não é o mais importante. Pedro começou a falar de Jesus. Só de citar esse nome o ambiente já muda. Jesus, o nome sobre todo nome.
Quando se fala de Jesus, as coisas mudam. As pessoas só precisam ouvir falar de Jesus. O que muda a nossa história é Cristo. Eu costumo dizer aos pastores, quando eu chamo para pregar, eu sempre brinco falando sério. É melhor falar 15 minutos de Jesus do que 1 hora de Genésio. Se você tiver uma mensagem que fala só 15, se você só tem 15 minutos de Jesus no teu coração, fala, porque é suficiente. Jesus falado é poder manifestado. E aí Pedro começa a falar. Vocês ouviram falar de um tal de Jesus a quem Deus ungiu com poder? E ele começou a pregar e a manifestar. E ele começou a libertar os oprimidos do diabo. Ele começou a transformar as vidas. E ele começou a proclamar o evangelho das boas novas. Este Jesus, o teu povo matou ele. Esse Jesus foi crucificado no madeiro. Mas o madeiro não foi capaz de detê-lo, a tumba não foi capaz de detê-lo. Ao terceiro dia, este Jesus que foi crucificado pelos homens, ressuscitou e reina em glória e poder. Esse Jesus é aquele que morreu para salvar. Esse Jesus é aquele que se entregou para nos libertar. Esse Jesus é aquele que não tinha pecado, mas se fez pecador para purificar os pecadores. Esse Jesus é aquele que não tinha nele nenhuma mancha, mas ele se fez manchado para que nós fôssemos de fato limpos. Esse Jesus é aquele que carregou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse Jesus é o maravilhoso conselheiro, esse Jesus é o príncipe da paz, esse Jesus é o Deus forte, esse Jesus é aquele que é conosco, esse Jesus é o Emanuel, é o Deus presente, este é o Senhor Jesus que pode mudar a tua vida, a tua história, a tua família. Este é o Jesus que é a água que mata da sede, que nunca mais vai te dar sede, mas sacia completamente. Esse Jesus é a porta que você entra, sai, encontra pastagens. Esse Jesus é o bom pastor e supremo bispo das nossas vidas. É este Cristo que pode, é esse Cristo que fez, é esse Cristo que faz, é esse Cristo que fará. E diz a palavra que enquanto Pedro falava de Jesus, de repente o Espírito Santo veio e tomou todos. E todos foram cheios do Espírito Santo, só porque Jesus estava sendo proclamado. Então a pergunta hoje é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus para Adão foi aquele que nunca faltou no encontro. Mesmo quando Adão quis faltar, ele não faltou, ele estava lá. Porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para falar com ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam lá. E Adão podia contemplar a face, e Adão podia conversar com ele, e Adão podia ter um encontro, e Adão podia ter um momento de intimidade. Não se esqueça que aquele Jesus que andava no Éden e que morreu na cruz, nos restituiu o lugar de encontro, o lugar de relacionamento, o lugar de conversa, o lugar de comunhão. Eu duvido que você marque um encontro com Jesus e ele falte. Eu duvido. Faz 10 anos que nós como igreja, todas as semanas marcamos encontro com ele. Ele nunca faltou, ele está aqui hoje. Ele sempre esteve entre nós. Ele sempre estará entre nós. Todas as vezes que você marcar um encontro com Jesus, ele estará lá. Ele disse: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Ele não nos deixa sozinhos, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele é conosco, ele é por nós, ele é em nosso favor. Talvez o que falte é você vir ao encontro. Você marcou, venha, porque ele estará lá. Você disse que vai com ele, vai, porque ele vai com você. Não falte mais o encontro que você marca com Jesus, porque ele está lá te esperando. Talvez você já marcou um encontro com o Senhor há muito tempo atrás, você não foi, ele estava lá e ele continua te esperando. Nós marcamos, eu estou te esperando. Ele não falta encontro, ele é presente, ele é o Deus presente. Para Noé, ele foi aquele que deu o plano perfeito. Ele era o engenheiro perfeito. Ele é aquele que deu o plano perfeito para Noé
construir um barco e salvar a sua casa, e salvar a sua família. Na vida, meu irmão, o que nós somos nós somos operários. Nós somos trabalhadores da obra. Nós somos pessoas que estão na vida para produzir e edificar. Agora, nós não edificamos acidentalmente, nós não edificamos aleatoriamente, existe um plano perfeito. Existe um plano que está nas mãos do Senhor, e este plano, se nós edificarmos exatamente o projeto, a planta que Ele nos deu, como Ele deu, não vai dar errado. A casa que nós edificarmos no projeto de Deus, ela nunca cairá. Ele é o engenheiro perfeito da nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele disse a Jeremias: pois eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus é perfeito. Edifica o plano de Deus e o projeto não vai afundar. Exerça a vontade de Deus e você vai descobrir e experimentar a boa, agradável e perfeita. O plano de Deus. Para Abraão, ele foi aquele que realizou todas as promessas. Ele foi aquele que disse assim: sai da tua casa, da tua parentela, da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrou. Eu te abençoarei, abençoou. Eu te farei pai de nações, fez pai de nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós somos benditos em Abraão, porque aquele que prometeu foi fiel para cumprir. O Senhor é aquele que realiza todas as promessas. Quem aqui está desfrutando promessas? Quem aqui tem promessas? O Senhor Jesus é aquele que vai fazer com que você viva todas as promessas. É por isso que Paulo escreveu: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas forem nós temos em Cristo, sim. E é por isso que nós damos o amém na igreja, para a glória do nome do Senhor. Quem tem promessas e pode dizer um amém bem alto aqui? Cristo prometeu e Cristo cumprirá, porque quantas forem as promessas, tantas nele tem o sim. Esta promessa é para você, essas promessas são para os seus filhos, essas promessas são para aqueles que ainda estão longe, essas promessas serão para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Esse é Jesus. Para Josué, para Moisés, quem foi ele? Para Moisés, foi ele aquele que os protegeu por 40 anos no deserto. Ele era coluna de fogo durante a noite para aquecer. Ele era nuvem durante o dia para refrigerar. Ele era água que brotava da rocha, antinatural, para saciar a sede. Ele era o maná que caía dos céus. Ele era a cordonize que no final do dia estava lá. Ele era todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas. Ele era o protetor, ele era aquele que ia à frente, que ficava na retaguarda. No deserto, a vida não é desértica, a vida não é difícil, a vida não é cheia de circunstâncias de adversidade. Mas, meu irmão, o Senhor é aquele que com poder está manifestando sinais e maravilhas durante toda a tua vida. E você não vai morrer no deserto, você vai entrar na terra prometida. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Esse é Jesus sobre a nossa vida. Para Josué, ele foi o general de todas as batalhas de conquista da terra. Quantas guerras você tem? Tem um general por você. Por isso que ele disse: não te mandei eu, não te ordenei eu. Seja forte, seja corajoso, não te espantes, nem temas, porque eu, o Senhor, estarei com você por onde você andar. É guerra que você vai enfrentar, tem um general poderoso, cheio de estratégias, que estará com você te dizendo: seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Eu te mandei, não te mandei? Então não te espantes, não te apavores, não tenha medo do adversário. Eu estarei com você por onde você andar. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. O Senhor tem compromisso com o seu povo. Para Davi, ele foi a referência do rei perfeito. Davi disse: ele se assenta no seu trono e julga com justiça. Ele é aquele que está assentado, ele era rei do rei. Ele era a principal referência, ele era o principal modelo. Davi contemplou,
falou, declarou, profetizou sobre o seu poder. Davi se inspirou no seu reino celestial para governar a terra. Se inspire no modelo de Deus de reinado e de governo, e você vai ver que a tua empresa vai prosperar, os teus negócios vão avançar, as coisas que você vai dar certo, porque nós temos um modelo perfeito, é Jesus Cristo nosso Senhor, modelo de governo, modelo de gestão, modelo de sabedoria, modelo de ensino. Ninguém se compara a Ele, Ele é a nossa principal referência. Jesus Cristo é a nossa principal referência. Enquanto nós formos só religiosos, fazendo parte, simpatizantes, fazendo parte, nós teremos muitas referências. Nós teremos referências humanas, nós teremos homens que serão referências. Nós procuraremos e corremos o risco de errar muitas vezes, porque se for para imitar homem, tem que ser homem que está imitando Jesus, diz a palavra. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Se não estiver imitando Jesus, não serve para eu imitar também. Agora, como é que eu vou saber se está imitando Jesus se eu não conheço Jesus e Ele não é a minha principal referência? Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, só existe um Senhor, só existe um instrutor, só existe um pastor, só existe um digno, é Cristo nosso Senhor. Conheça Jesus e você vai ver que você vai fazer as coisas e as coisas vão dar certo. Para os apóstolos, Ele era o Cristo, o ungido de Deus. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido. Este era Jesus para eles. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Eu não posso dizer quem é Jesus para você, eu posso dizer quem é para mim. Para mim, Jesus é aquele que entrou numa maternidade em fevereiro de 1981. E me viu desenganado pela medicina e disse: tu não vai morrer, porque eu vou te fazer um pregador na tua geração. Para mim, Ele é aquele que ainda quando eu era criança, a Romélia estava junto, me visitou e me batizou com o seu Espírito, tal como esses homens foram batizados ali em Atos 10. Para mim, Ele foi aquele que, durante os meus 15 anos de revolta, de rebeldia, de imaturidade, teve paciência, misericórdia, longanimidade, bondade, não permitiu que o diabo me matasse, mas me guardou nele. Esse é Jesus para mim. Para mim é aquele que no dia 14 de dezembro de 2008 me livrou da morte num acidente de moto a mais de 200 por hora. Para mim, Ele é aquele que em outubro de 2010 me visitou num barco e disse: agora começa o processo de transformação da tua vida. No dia 24 de abril de 2011, me visitou em casa e disse: Fernando, chegou a hora de você começar a proclamar, não te cale mais, eu vou te constituir, o que eu te criei para ser desde a sua infância. Agora chegou a hora, não te cale mais, porque se você se calar agora, socorro e livramento virá de outra parte. Eu não sei quantas vezes o Senhor te avisou, talvez essa seja a última, não te cale mais. É hora de você se posicionar e ser, não mais fazer, mas ser o que o Senhor te criou para ser, em nome de Jesus. Esse é Jesus sobre nós. Para mim, Jesus é aquele que no dia 31 de dezembro de 2012 visitou a mim, visitou o Fabiano, visitou as nossas esposas, visitou o Obey e disse: hoje começa a igreja CI. Ele é aquele que tudo que vemos, tudo que temos, tudo que podemos, é Ele que está fazendo. Jesus para mim é aquele que te trouxe para cá. Jesus para mim é aquele que está mudando a tua história. Jesus para mim é aquele que está realizando sinais, maravilhas, milagres. Jesus para mim é aquele que curou aquela mulher que deu testemunho hoje. Jesus para mim é aquele que está fazendo tudo que nós estamos desfrutando. E é aquele que certamente fará coisas insondáveis e maiores que nós nem imaginamos ainda, porque Ele está vivo, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Cristo vivo está, e é por isso que nós estamos hoje celebrando a ceia. Nós não estamos celebrando um Deus morto, nós estamos celebrando um Deus vivo que quer se apresentar a nós. Jesus para mim é aquele que está entrando hoje, e talvez para muitos de vocês está dizendo: muito prazer, eu sou Jesus, eu vou batizar a sua vida hoje, e você a partir de hoje nunca mais será o mesmo. Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é Jesus para ti, Pedro? Quem é Jesus para ti? Jesus para mim é o meu melhor amigo. Jesus para mim é a vida. Jesus para mim é a graça imensurável. Jesus para mim é aquele que no momento mais difícil da minha vida, eu li 2 Timóteo 12, ele falou assim: meu filho,
fortifique-te na graça que há em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no Filho de Deus. O qual me amou e se entregou por mim e morreu numa cruz. Saiu para quê, igreja? Para me salvar. Jesus é esse simples, esse homem simples. O bispo falou hoje. Pedro não tinha nada, não tinha o que falar de doutrina. Ele falou somente de uma pessoa, de Jesus. E a gente está aqui hoje por conta de uma pessoa também, de Jesus. E Ele é essa vida. Ele é vida. Aleluia. Quem é Jesus para você, Elaine? Jesus para mim, muito difícil falar em poucas palavras, mas Jesus para mim é a calmaria nos momentos que eu me sinto agitada. E Ele também é um furioso oceano que me tira do lugar de marasmo, que me impulsiona, que me leva além. Jesus para mim é a força que me move, é a razão da minha vida, é o nome mais lindo. Ele é o meu amigo, Ele é o meu Pai. Aleluia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Bispo Marlon? Tom, Speli? Quem é Jesus para você, Karina, Evandro? Quem é Jesus para você? Jesus é alguém para você? Jesus é o nosso Senhor. Jesus tem razão sobre a sua vida. Jesus é o teu Deus, meu irmão. Jesus vive, Jesus está, Jesus sempre estará. Por isso não tema, seja forte e corajoso. Ele é com você, Ele é por você. Ele é todo dia na sua vida. Cristo, nosso Senhor. Se Jesus é por você, eu quero te convidar a ficar de pé e você celebrar a ceia. Há um Senhor que não está ausente. Nesta mesa Ele está sentado como Rei e Senhor.